Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Então, nós entramos aqui no próximo arquivo, né? Verso 3 ao 15, o Swami Paramartananda faz uma reintrodução, falando, nesse primeiro parágrafo, ele fala que, né, Krishna falava sobre Varna, Ashrama, Dharma, especialmente o Varna Dharma. Então, ele está fazendo uma pequena distinção aqui entre os Ashrama, né? Ashrama Dharma são aqueles 4 estágios no desenvolvimento de um indivíduo, né? Supondo que nós pudéssemos viver numa estrutura social ideal, então você vai passando do período, né, da infância, onde você se prepara, estuda, e depois o período profissional, e depois você passa, né, depois de passar por esse ashram, né, o Grihastha Ashrama, você se afasta, começa a estudar as escrituras, ou começa a fazer sadhanas espirituais, aí você entra nas contemplações do Upanishads, que é o Sannyasa Ashrama. Essa é uma classificação. Nós estamos vendo principalmente o Varna Dharma classificação, que, segundo o Lord Krishna, foi estruturado pelo Criador, através dos Vedas, né? Nós vimos que a divisão pode ser vista de 3 ângulos diferentes. Um é puramente do ponto de vista do nascimento, que é o que determina o conceito, a noção, seja ela equivocada ou não, de castas sociais, onde usamos o adjetivo jati, né? Puramente por parentesco ou nascimento. A partir daí, nós podemos novamente dividir a sociedade em 4 grupos, com base na profissão, né? O karmas, né? Tipo de atividades, e ele dá alguns exemplos. Com base nisso, vimos que podemos ter karma brahmana, karma kshatriya, karma vaishya e karma sudra, né? Então, profissões, esses 4 níveis de profissões. Quando um nascimento brahmana governa um país, ele é o quê? Ele é um jati brahmana, porque ele nasceu como um brahmana, mas ele também será um kshatriya, ok? Porque, do ponto de vista do karma, ele agora é um governante, né? Muito provavelmente porque na Índia os primeiros-ministros, né, são todos eles, a classe política, todo ele deve ser de família de brahmins, né? Então, eles são brahmanas, mas eles não são professores ou filósofos, eles são governantes, né? Então, ele nasceu como nascimento um brahmin, porque, de outro modo, ele não chega a uma posição no governo, né? Mas, por outro lado, ele também é um kshatriya, né? Aquele que governa, que observa e faz cumprir a lei e a ordem, né? E dentro do governo, como o primeiro-ministro, ele também faz negócios. Então, ele vai fazendo tudo isso para nos dar uma ideia de que nada disso é fixo, né? Porque na mesma profissão nós temos a possibilidade de né, nos comportarmos em determinados aspectos da nossa profissão como um brahmana. Todos nós sabemos, tem profissões que você adora, mas tem um lado chato da profissão, um lado monótono da profissão, né? Aí, quando você faz o lado monótono da sua profissão como advogado, você fala, nossa, eu estou fazendo o aspecto Sudra, um aspecto mais monótono, repetitivo, né, da minha profissão. Mas, em outros momentos, eu tenho que ser muito brilhante e criativo, né? Então, isso nos dá uma dimensão de que nada é realmente uma estrutura inflexível, né? E assim, da mesma forma, se alguém faz um trabalho puramente mecânico e repetitivo, como eu estava dizendo, um advogado, ele fica sobre a classificação Karma Sudra, muito embora ele talvez seja um advogado, que também precisa de muita Satyavaguna, né? Que também precisa
de características, né, mais brilhantes, né? Então, nós podemos olhar para a sociedade desses ângulos diversos, nascimento e profissão. A partir daí, discutimos se existe uma gradação entre superior e inferior, melhor ou pior, para essas categorias profissionais, né? Então, nesta discussão, nós observamos que não existe uma gradação. Apontamos que a gradação sobre o ângulo do nascimento não pode entrar em discussão, porque todas essas 4 classes são iguais do ponto de vista de nascimento. Portanto, todos eles são igualmente importantes. E quanto do ângulo do karma, da profissão ocupacional, também eu ressaltei que todas essas classes são igualmente importantes para a estrutura social, para o progresso social, etc., para a saúde social. Nós vimos aquele hino do Ser Cósmico Supremo, né, que fala sobre isso. Sua boca, seus braços, os reis foram feitos, etc. Portanto, a profissão de Brahmana é aquela que é responsável pelo crescimento e propagação do conhecimento. Então, são os grandes pensadores, os filósofos, os estudiosos, os cientistas, os professores, os priestes, né, os padres e né, toda essa galera. Não apenas o conhecimento espiritual, mas também o conhecimento material. Ele será possível desde que existam cientistas, né? Não só aumenta o conhecimento, mas também os ensinam. Então, tudo isso é característica da classe Brahmana, né? Conhecimento é muito importante para uma sociedade, né? Uma sociedade que não estimula o conhecimento para a sua geração jovem, ela está fadada a sucumbir ou se tornar simplesmente uma colônia de uma outra sociedade mais inteligente. E não apenas exigimos que as pessoas propaguem o conhecimento, precisamos de soldados para protegê-lo também. Então, aqui entra a questão do Gita, né, do Bhagavad Gita, e a necessidade de proteger a estrutura do Dharma. Essa estrutura, essas leis cósmicas envolvem também essas leis e regras sociais, estrutura social. Então, você precisa de quê? Da classe que irá proteger e sustentar a ordem social. Então, nós precisamos de pessoas que propaguem o conhecimento, pessoas que possam proteger, né, preservar a saúde da sociedade. E ele aqui diz, agora, por exemplo, todos nós estamos sofrendo uma condição social em total degradação. Portanto, um cientista pode fazer pesquisas pacificamente apenas quando o país está protegendo os seus inimigos. Ele faz um outro exemplo a respeito da importância da lei e da ordem, a importância do Dharma. Então, um cientista só pode realmente ser capaz de desenvolver os conhecimentos científicos, né, de suas pesquisas, se o país não estiver realmente em guerra, sendo bombardeado à direita e à esquerda, né? Um buscador de moksha só consegue realmente fazer esse trabalho se o país não estiver em guerra, né? Então, um buscador de conhecimento absoluto, seja ele científico ou espiritual, um buscador da verdade, um buscador de moksha, ele consegue fazer isso se a classe que protege ou que sustenta, né, e que impõe a lei, a ordem, a proteção contra invasores externos de uma nação, quando tudo isso é muito bem estruturado. Senão, eu não posso pacificamente buscar o autoconhecimento, buscar conhecimento científico, porque o meio ambiente não permite a importância de sustentar, defender e proteger o Dharma. E a maioria das pessoas que chegam no Vedanta fala assim, não quero saber disso, né? Mas se o Dharma for totalmente corroído, né? Por que nós temos esse texto do Bhagavad Gita?
porque nós estamos ali com o Lorde Krishna ensinando as escrituras dos Upanishads através deste drama humano no qual o Dharma estava sendo violado e destruído. E aí ele tinha dois propósitos, né? O Krishna Guru ensinar a verdade absoluta e enfatizar e ensinar o fato de que o Dharma precisa ser preservado, sem o qual nada é possível. Vocês entendem? Ah, não, eu sou do time do Paz e Amor, essa história de ter que lutar para a preservação do Dharma, não. Eu vivo no aqui e agora. Quanto tempo você vai conseguir viver no aqui e agora? Ou existe um momento que você não viva no aqui e agora? Você está sempre no aqui e agora, só que a sua mente às vezes é pacificada e outras vezes ela é perturbada. Como é que você vai manter a sua mente pacificada se a nação é invadida, se vai em guerra? Ou se a condição social do seu meio ambiente ela se tornou um vandalismo absoluto, né? Tudo isso para dizer que essas classes dependem de uma saúde social como um todo. Todos esses quatro aspectos são importantes. Isso é comparado ao corpo deste ser supremo, né? Cósmico supremo. Então, socialmente visto, né, analisado, esse ser supremo se apresenta em termos de civilização, de sociedade, né, através dessas quatro categorias que são equivalentes, né, fazendo um paralelo com os órgãos de um corpo, e todos os órgãos são importantes para a harmonia desse corpo. Todas essas classes são igualmente importantes. Se a sociedade deve ser, se ela tiver que ser forte e crescer em conhecimento, em riqueza, né, ela precisa de quê? Ela precisa de empresários também. Ela não precisa somente de governantes, de professores, de intelectuais e os defensores e aqueles que impõem a lei e a ordem. Elas precisam da classe empresarial também. Elas precisam de gerar riqueza, empregos, dinheiro, né? Aí, né, algumas subvenções são feitas de modo que o dinheiro do pagador de taxas, né, possa ser direcionado para facilitar o desenvolvimento científico, que irá produzir riqueza, empregos, etc. No Ocidente, as pessoas cresceram na ciência porque elas são mais materialistas, mais extrovertidas, né? E elas investem dinheiro no campo de desenvolvimento de tecnologias, etc. Mas na Índia, as coisas mudaram nos dias de hoje. Então, no Ocidente, esse materialismo ele canalizou muitos recursos nessa área, né? Sem dinheiro, nada disso é possível. Sem a classe empresarial, a classe dos governantes e as classes dos intelectuosos não podem fazer o seu trabalho. Você vê que é uma dentro da outra, né? E sem a classe dos operários, nada é possível, porque ela é a base desta pirâmide social, até que os robôs nos substituam, né? A gente tem que lembrar disso, né? Está chegando. Ok. Cada parte é igualmente importante, portanto, todas as profissões são igualmente importantes. A gradação quanto à profissão não existe. Se houver um karma brahmana fazendo puja no templo, ele é importante, não olhe para ele. Ou um professor dando aula de Vedanta, ele também é importante. Um soldado protegendo e defendendo uma nação é importante. Os homens de negócios também são importantes. E os operários também muitíssimo importantes. Quando a gente vê deste ponto de vista,
aí a gente compreende, né, que nós não encontramos ainda uma sociedade, né, não conseguimos criar uma sociedade justa, né, na qual o interesse da nação apareça na frente de tudo, de tal modo que todas as classes sociais sejam respeitadas e não simplesmente exploradas, como o capitalismo selvagem fez da classe operária, principalmente em países do terceiro mundo, né? Então, o que seria esta estrutura social? Que tipo de ismo é isso? Porque a gente já tentou todos os ismos, né? Então, sem esse conhecimento espiritual, todos os ismos serão fracassos, né? Socialismo, comunismo, capitalismo, todos eles. Então, nós precisamos compreender que todos nós somos configurados por esses gunas e que todos nós contribuímos para a sociedade e criar valores tais que permitam que todos sejam respeitados e vivam dignamente, sem dizer que o operário não vale nada e o empresário vale tanto, né? E o político vale mais ainda, né? O que quase sempre é o contrário em países como o Brasil. Deste modo, uma sociedade não funciona. Todos os nossos problemas de castas são apenas porque nós tentamos impor uma gradação relativa ao nascimento. Agora eu entendi o ponto do Swamiji aqui. Esses problemas de casta são apenas porque a gente cristaliza, né, impõe e fixa uma graduação dizendo que, por nascimento, este tipo de pessoa é inferior, esta é um pouco superior, esta é um pouco superior, e aquela ali é a mais superior de todas, né? Então, esta projeção nossa, com base, né, nas classes sociais, principalmente nos países mais capitalistas, que não seriam nem os filósofos, os professores, os brahmanes, os superiores. Superiores, quem são? São aqueles que têm mais dinheiro. Quem são? São as grandes corporações, os grandes empresários e a classe política que trabalha junto com o poder econômico financeiro do mundo, né? Então, está tudo desordenado. Está tudo desordenado. Não deveria existir castas, né? Castas é uma projeção nossa de que existe superior e inferior. Todos os nossos órgãos são importantes: o cérebro, o estômago, né? O intestino, né? Tudo isso é importante. O coração. Então, finalmente, nós temos que observar a classificação através dos gunas. As escrituras dizem que, quanto ao guna, existe sim gradação. Quanto ao caráter, à personalidade, certamente existe uma gradação. Por que ele diz que existe uma gradação? Gradação aqui se refere superior e inferior, melhor e pior. Uma pessoa de caráter nobre é certamente uma pessoa superior. Você vê que, dentro do âmbito do Vedanta, ele não colocou uma pessoa de personalidade extremamente satívica e inteligente é uma pessoa superior, não. Ele falou uma pessoa de caráter ou personalidade nobre é certamente uma pessoa superior. Uma pessoa que observa o Dharma, que possui muita clareza intelectual, capaz de discriminar o Dharma do Adharma, observa o Dharma, segue segundo essas leis e princípios dármicos, né? Ela é uma pessoa governada por Mahāsattvā e ela absolutamente é muito superior por uma pessoa governada por Tamoguna, que é corrupta, que rouba, que explora, que manipula e que mente. É natural, né? É uma pessoa superior. Então, existem, sim, gradações quando nós analisamos a sociedade dividida pelas configurações de predominância das três energias. Uma pessoa de caráter nobre é superior e ela precisa ser respeitada pela sociedade. No passado,
os grandes estudantes e propagadores das escrituras era a classe mais respeitada na sociedade. A gente vê a degradação do Dharma, né, de todos os ângulos possíveis. No passado, as famílias eram orgulhosas de dedicarem um filho para o estudo das escrituras e a propagação desses ensinamentos. Não, eu quero um dos meus filhos, vai ser um sannyasi, e vai para o Gurukula, e vai viver com o propósito. E a sociedade diz, quantos filhos você colocou no Gurukula? Quantos sannyasis você produziu na sua família? 2, uau! Né? Respeito total. Nos dias de hoje, as famílias se envergonham. Nos dias materialistas de hoje, as famílias escondem, se envergonham. Meu filho me decepcionou. Ele se tornou um buscador de moksha. Ele abandonou a profissão dele, saiu para a Índia para seguir um guru aqui, um guru ali, com essa história de que ele quer saber quem ele é. Eu já disse a ele que você é o seu nome, o seu corpo. Ele falou que ele está procurando a ele lá na Índia, mas ele já estava aqui, por que ele tem que ir lá procurar por ele? Então, as pessoas se envergonham porque esses valores espirituais, nobres, né, eles são menosprezados. Os homens, às vezes, nas falas dele que eu ouço, eles dizem que eles tiram onda dos sannyasis, eles chamam os sannyasis na Índia, nos dias de hoje, de parasitas sociais. Os valores estão completamente invertidos nesse mundo de hoje. Mas numa sociedade sadia, eles seriam respeitados. Um homem dármico, um homem, né, em busca do conhecimento, da propagação e preservação, seria um homem considerado verdadeiramente nobre e superior. E ele nem precisa de pedir respeito, as pessoas automaticamente o respeitarão. Para nos dias de hoje, a gente só respeita quem? Quem tem dinheiro, que dirige um carro bonito, que tem uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? Você conhece essas pessoas que, quando você fala com elas, elas só aproveitam a oportunidade para contar vantagem, dizer, não, eu tenho isso, tenho aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Não existe nada mais alérgico do que esse tipo de pessoa. Né? Em alguma dessas pessoas aqui onde eu estou morando, eu dei um toquezinho. Falei, olha, a história de cada um, assim, os alcances de cada um, né, as conquistas materiais de cada um, são histórias que não me interessam. Me interessa saber o caráter da pessoa. Né? Se a pessoa é uma pessoa realmente crescida, elevada, o fato de que tem isso, não tem aquilo, isso me interessa. Aí a pessoa, naturalmente, ela se desinteressa de estar associada a mim, né? Uma outra coisa boa para se livrar dessas pessoas é quando elas começam a contar a história delas, se diz assim, ó, história, tem tanta história boa, mas eu vou pescar elas na Netflix. Eles fazem cada história maravilhosa de assistir, né? Mas a sua história não é nada comparada com algumas histórias que eles produzem, né, em Hollywood, que eu posso assistir no Netflix. Ah, não, mas a minha história... Vai arrumar alguém outro para contar a sua história. Quem é que gosta de ouvir a história dos outros? Levante a mão. Ninguém, né? Ninguém. A menos que você goste de ouvir a história do outro como moeda de troca para fazer os outros ouvirem a sua história. Isso também existe. Né? Ah, não, eu ouço a minha, você ouve a sua. Vamos botar o cronômetro, pá. Não, agora para, agora é minha vez. É a minha história de vida. É Quem bom ouvir, assustou? Hã? é bom ouvir a, a biografia e histórias dos grandes yogis que atingiram moksha, liberaram, dos grandes sannyasis. Essas são boas de ser ouvidas. Então, essas histórias ninguém quer saber, cara. Né? A Exato. gente gosta de história de roubo, de crime, de assalto, de guerra, né? O quanto disfuncional essa família é, né?
o quanto neurótica essa situação é, o quanto distópica é a sociedade. A gente gosta dessas histórias. A gente nunca se interessa pelas histórias dos grandes, né, personagens da nossa civilização recente, né? Até Cristo e Buda estão ficando fora de moda, né? Por que nós devemos respeitar um Guna Brahmana? Guna Brahmana é uma pessoa satívica. O que é uma pessoa satívica? Com mais clareza intelectual. É uma pessoa mais sábia, né? Por que a gente respeita algumas pessoas e não respeita outras? Porque eu respeito as pessoas mais sábias. Não é assim? Você vai respeitar uma pessoa totalmente ignorante, totalmente não nobre, totalmente, né, violadora do Dharma, ou que faz uma confusão entre o Dharma e a Dharma, e não acerta na música quase nunca, você vai respeitar? Não, respeito natural é respeito assim, eu respeito essa pessoa porque ela é pelo menos mais sábia do que eu, né? Então, eu tenho alguma coisa a aprender através da observação do outro, desta associação. Então, por que uma pessoa satívica? Ela é mais sábia. Uma pessoa mais sábia é uma pessoa que tem mais conhecimento. Uma pessoa que se interessa pelo conhecimento, em seu devido momento, ela se volta para o conhecimento espiritual. E, no final das contas, para o autoconhecimento, que é o único conhecimento que liberta. Então, até mesmo antes dessas pessoas se voltarem para o conhecimento dos Upanishads, ainda assim, elas têm um certo carisma, elas têm uma certa postura de equilíbrio, de elegância, de sabedoria, de equanimidade, que é algo a ser apreciado e respeitado. Tem mais sátiva predominando, ele tem, e está tudo, né, em régua para chegar ao conhecimento e à libertação. A libertação significa unidade com Deus, portanto, Guna, Brahmana e Ishvara Samepe Vartate, você está mais próximo de Deus. Essa expressão sânscrita eu não conhecia. Então, a libertação significa unidade com Deus. Nós vimos que nos versos anteriores, o Krishna dizia, ok, se você quiser, né, se libertar do samsara, conheça a minha natureza, a natureza de Deus, do Criador, né? Então, a unidade com Deus significa compreender que a natureza de Deus e a minha é una, é não dual. Ambos somos Satitananda, ambos somos Brahman. A unidade com Deus significa isso, não significa fazer uma viagem de tal modo que, bom, né, eu me dissolva ou que eu me reencontre com Deus ou com Brahman. Não, é reconhecer a minha unidade em Brahman como Brahman, em Ishvara como Ishvara. Enquanto que o Guna Shastra é ligeiramente mais distante. O Guna Shastra ainda assim é digno de respeito e de apreciação, mas não tanto quanto. Porque o Guna Shastra realiza ações nobres, altruístas, né, para manter, né, o bem-estar social. Ele é um homem de serviço público, né? Portanto, como natureza de atividades, ele é mais altruísta. Então, ele é definitivamente superior àqueles empresários, mas os empresários ganham mais dinheiro, né? Então, quem é superior? Numa sociedade bem sadia, bem, né, estruturada, dizer assim, não. Mais digno de respeito são aqueles, né, aqueles que trabalham para manter a estrutura social, proteger o Dharma, etc., né? O Guna, Shastra, indivíduos, né? São superiores a quem? São superiores aos empresários, que são mais egoístas, que querem concentrar muita riqueza para eles, né? Então,
cada uma dessas categorias é superior àquela outra, né? Aquela que sucede nessa sequência, e são inferiores àquela anterior, que é o, aquela classe, né? Governada por Sattva Guna, né? O Guna Brahmana. Então, aqui ele dá umas dicas boas, né? Enquanto o Guna Kshatriya é um pouco inferior, né? Porque o Guna Kshatriya realiza as ações altruístas, e as ações altruístas, elas são as ações superiores comparadas com as ações egoístas, né? Mas, ainda assim, ele não é equivalente a um Guna Brahmana, porque o Guna Kshatriya terá que se tornar um Guna Brahmana para obter conhecimento e, ainda mais, o autoconhecimento. Você não pode, né, com uma configuração dominada por muito Rajoguna, desenvolver este autoconhecimento. Então, aquele que é governado por Raja precisa converter alguns desses Rajas, né, em Sattva, se tornando, então, um Guna Brahmana, e aí ele tem a possibilidade de obter conhecimento espiritual, entre outros. Ele está distante 2 vezes da Dada. Então, tudo isso para dizer que existem graduações ou diferenças e classificações entre superior e inferior. Ele precisa desenvolver Sattva Guna, ele precisa de conhecimento e investigação, uma mente contemplativa, né? Então, o Guna Vaishya é ainda inferior, nós estamos falando daqueles que são os empresários, né? Porque eles são extremamente ativos, eles têm um pouco de Tamoguna, um pouco de Sattva Guna, mas eles querem só para eles, eles não fazem trabalho que não dê lucro. São as sociedades materialistas dos dias de hoje, elas são orientadas ao lucro, custe o que custar. Por isso que tudo isso está colapsando. Ela não há atividade... onde é que eu estou? Uma pessoa egoisticamente ativa está mais distante ainda, né, da compreensão da natureza de Deus. Ela tem que dar diversos passos, né? Deixando de ser uma pessoa ativa, mas egoisticamente ativa, e muitas vezes adármica, para uma pessoa ativa que observa o Dharma e que faz tudo com um espírito de sacrifício, de doação, de colaboração, né? Para depois se tornar um Guna Brahmana, aquele que está interessado em conhecimento e autoconhecimento. O Guna Sudra é o mais baixo nessa escala, porque ele ainda não começou nem mesmo a atividade egoísta. Não há nenhuma atividade egoísta, não existe nenhuma atividade altruísta e nem existe a possibilidade de conhecimento. Então, é uma pessoa que não tem conhecimento e não tem Rajoguna necessária nem para fazer atividades egoístas, né? Então, a questão de atividades altruístas é fora de questão, né? Então, esta é uma passagem interessante, né? Porque a pessoa dominada por muito tamas, ela não possui nem mesmo energia suficiente, aqueles casos mais terminais, para entrar no mundo, no campo, e começar a interagir com o objetivo de ganhar benefícios próprios através do seu trabalho, né? Então, não, o que eu preciso? Não, eu não preciso de nada porque eu sou um altruísta. Você é altruísta realmente? Um altruísta é aquele que naturalmente, gradualmente, renunciou a esta atração compulsiva pelo ganho material. Você já teve o ganho material? Não. Então, você não é altruísta, você é tamásica.
né? Uma pessoa tamásica. Essa pessoa tamásica, você jamais pode dizer para ela, ah, não, isso é bom, porque o materialismo destrói, não queira nada, não tenha nenhum desejo. Não, tem que dizer para a pessoa, ó, você é um guna sudra, né? Na escala mais baixa, né, dos tipos de pessoas, de caráter, de personalidade dentro de uma estrutura social. Você precisa de cultivar um pouco de Rajoguna e começar a correr atrás daquilo que está faltando na sua vida. Ah, não me falta nada, porque, né, tudo isso é lila, ou eu estou sempre presente, não falta nada. Não, falta sim, né? Você não tem isso, não tem dinheiro, não tem. Ah, faltando diversas coisas básicas, né, para que você, a partir dali, possa, né, interagir com o mundo de um modo mais satívico, né? Fazendo ações dármicas, né? Ações altruístas, ações para o benefício do coletivo, né? Até que você desenvolva uma personalidade com desejo por conhecimento, sabedoria e propagação do conhecimento, né? Então, tais pessoas, elas não têm nenhuma atividade egoísta, não têm nenhuma atividade altruísta e não têm nem conhecimento. Elas estão de mãos vazias. E muitas vezes esse tipo de pessoa pensam que elas são yanis, que elas são iluminadas. Se todos esses três estiverem ausentes, né, o sattva, as outras três atividades, esta pessoa estará então mais próxima de quem? Não estará mais próxima de Deus, que é o conhecimento espiritual, não estará mais próxima do Dharma, aquelas pessoas que fazem ações para o benefício coletivo, e não estará nem mesmo mais próxima daquelas pessoas que têm a capacidade de criar riqueza e produzir trabalho, né? De quem? Você não estaria próxima de Deus, você está mais próxima de quê? Aqui o Swami, ele joga pesado, ele fala assim, não estaria nem mesmo próximo de ser um ser humano, estaria mais próxima do reino animal. E, portanto, ela precisa de trabalhar da onde ela está, convertendo, né, o guna vaishya em guna kshatriya e dopo em guna brahmana. Ela está onde? Ela está no guna sudra, né? E ela precisa de converter essa dominância de tamoguna, desenvolvendo essas outras personalidades até que ela se aproxime da capacidade ou das qualidades ou da maturidade e da sabedoria que nos permite este conhecimento espiritual. Portanto, as escrituras nos dizem que o mais elevado e que precisa ser respeitado é o guna brahmana, porque uma sociedade, uma civilização sem conhecimento, ela está fadada a extermínio, a implosão. Não, ninguém quer saber mais de conhecimento. Se não existe, se ninguém está mais interessado em conhecimento, então as pessoas estão interessadas em quê? Prazeres sensoriais, o que a gente mais vê nos dias de hoje. Estão até mudando, né, a psicologia humana, dizendo vale tudo desde que isso dê prazer, vale até mesmo a pedofilia. Você não tem ideia do que está ocorrendo no mundo, você não tem ideia como eles estão trabalhando, até mesmo dentro dos parlamentos e congressos, para legalizar a pedofilia. E aí está saindo um monte de gente do armário, a gente está descobrindo que a grande maioria da elite, eles são amantes do pedofilismo. Isso é relevante aos ensinamentos aqui. Se nós nos movemos com base aos desejos por experiências prazerosas sensoriais, nós estamos fadados à autodestruição. Por quê? Porque nós abandonamos a sabedoria e o conhecimento. Nós não valorizamos a sabedoria e o conhecimento. Nós não valorizamos o Ministério da Educação. Kali Yuga
Portanto, qual é a lição a ser aprendida aqui? As variações, graduações, né, a respeito dessas 4 classes existem, sim, mas não do ponto de vista do nascimento, não do ponto de vista da profissão, porque todas elas são igualmente importantes, mas do ponto de vista do guna, porque é o guna da sabedoria, o sétimo guna, que nos permite o crescimento espiritual. Então, do ponto de vista da configuração dos gunas, existe, sim, a gradação. Portanto, o guna brahmana é o superior e precisa ser valorizado. O Shastra diz, a Escritura diz que todos nós devemos, um dia, mais cedo ou mais tarde, num nascimento ou outro, nos tornar uma personalidade guna brahmana. Esta é a determinação das Escrituras. Desenvolver, cultivar e manter uma personalidade sempre superior, sempre mais sattvika, né? Este é o caminho espiritual. Espiritualidade nada mais é do que essa conversão das energias e o desenvolvimento de uma personalidade satívica, amante do conhecimento e da sabedoria. O tópico final que temos que discutir é onde temos escolha nessa discussão particular, pois temos personalidade quanto ao nascimento, quanto às minhas profissões e quanto aos gunas. Esses 3 tipos, esses outros 2 tipos, nós não temos escolha. Nós temos escolha somente sobre os gunas. Não temos escolha sobre as divisões relativas, né, às nossas... Deixa eu ver exatamente, porque eu não quero misinterpretar o que vai ser dito aqui. O tópico final que temos que discutir é onde temos escolha, pois temos uma personalidade quanto ao nascimento. Papel, né, quanto à profissão, os meus papéis sociais e guna. Entre esses 3, nós temos escolha. Se houver escolha, em que campo eu tenho uma escolha? Está mastigando devagar. Ao investigar, descobrimos que no nível do nascimento nós não temos escolhas. Oh, putz, por que eu nasci nesse país? Por que eu nasci na minha família? Por que eu nasci nessa cidade? Né? A gente não tem escolha. Isso é Ishwara, é o processo, é o sistema. Né? A gente já nasceu, já aconteceu, então a gente não pode voltar e modificar o passado. Então, neste Janma, que é o nascimento, nós não temos escolha alguma. Tá? Ou nós somos um Jati Brahmanas, ou um de nascimento Kshatriya, ou etc, etc. Não temos escolha, não podemos mudar esta classificação com base no nascimento de um para o outro. Obtemos um certificado se pagamos a taxa, não estou falando sobre isso. Você não pode mudar o seu parentesco, é isso que ele está dizendo. Você não pode mudar as suas raízes, a sua origem. E, felizmente, graças a Ishwara, você não precisa mudar a sua casta ou o seu nascimento, né? A sua classificação a respeito do seu nascimento, qual classe social você nasceu, para obter moksha. Né? Qualquer indivíduo, qualquer que seja essa casta definida pelo nascimento, né? Ela é livre para obter o nascimento. Como nascimento, ela permanece naquela classe inferior, mas dentro daquela classe, aparentemente, né, socialmente, né, dita inferior, ela pode desenvolver Sattva Guna e se tornar um Brahmana sem que ninguém reconheça ela como um Brahmana. Por quê? Ela desenvolveu uma predominância de Sattva Guna. Buscou o conhecimento espiritual e obteve o autoconhecimento e se libertou do samsara. Então, esta é a única possibilidade que é independente dessas categorias, assim ditas, as castas, baseadas no nascimento e baseadas nas profissões também. Nós não temos escolhas a respeito do karma, né? Nós não temos escolha, não podemos mudar o nascimento. Ok.
Então, a próxima questão é se nós temos alguma escolha em relação ao guna, suponha que eu seja um guna sudra. Eu sou de categoria tamásica, né? Posso me tornar um guna kshatriya e um guna vyasya e um guna brahmana? Esta é a questão. Felizmente, as escrituras dizem que com relação ao caráter, personalidade, ou em outras palavras, a sua configuração dos gunas, você tem escolha, sim, tá vendo? O livre-arbítrio humano permite ao ser humano, ao jiva humano, é o único jiva que tem a possibilidade do melhoramento. Nós melhoramos através das nossas escolhas e das nossas ações. A gente vai desenvolvendo mais inteligência, mais sabedoria, porque nós fomos dotados com uma capacidade discriminativa de escolha, né? Felizmente, as escrituras dizem que em relação ao caráter, que é uma configuração das três energias, nós temos escolha. É possível sair do Guna Sudra até ser convertido num Guna Brahmana. Na verdade, todas as sadhanas espirituais prescritas nas escrituras são destinadas para esta transformação, esta conversão de gunas, para obter um complexo mente mais purificado, refinado, elevado, né? Satívico, né? Contemplativo, sábio. Né? Todos nós fazemos todas essas sadhanas para o melhoramento do complexo corpo-mente. Aí ele diz uma coisa que eu toquei um pouco na aula anterior: todos nós nascemos com uma dominância de tamoguna. Por quê? Porque a preguiça é natural. Olha que bacana essa sacada. A preguiça é natural. Né? A gente nasce num corpo físico. O corpo físico, no início, ele é extremamente governado por tamoguna, porque ele precisa crescer, ele não quer fazer nada, ele quer comer e dormir. Todos nós nascemos com esta preguiça que é natural. Existe um ditado que diz: a preguiça é a maior inimiga da elevação espiritual dos seres humanos. Então, essa preguiça, embora seja natural, ela precisa ser rompida. Ela é rompida com o Rajoguna, atividades inicialmente físicas, que podem ser egoístas ou altruístas, que mais tarde se desenvolvem em atividades intelectuais com o objetivo de sabedoria e conhecimento espiritual. Então, a preguiça é natural, é o início de todos nós, é a natureza intrínseca do corpo físico, como eu estava dizendo. A própria escritura diz que agora você pode ser feliz, maravilhoso, existe apoio das escrituras. E as escrituras também dizem isso. Qual é a razão? Porque o corpo é feito de tama, né? É um extrato, uma fração dos panchabhutas, os 5 elementos. Os 5 elementos, elas se desenvolvem a partir dessas energias. 3 energias desenvolvem os 5 elementos num plano sutil, e dali, esses panchabhutas, elas vão interagir ou se dividir, combinar para criar os 5 elementos densos que irão configurar o nosso corpo físico. Então, quando nós recebemos esse corpo físico, essa conversão, né, dos panchabhutas, elementos originais, sutis, que depois vão se misturando, se combinando para grossificar, densificar, para produzir o corpo físico. Como é que esta divisão e combinação ocorre para produzir o corpo físico? O elemento tamásico, né? O elemento tamásico de cada um desses 5 elementos sutis, ele é extraído, né? Aí o outro elemento, o aspecto tamoguna do ar, de cada um desses elementos, que são criações, desenvolvimentos das 3 energias, elas têm as 3 energias combinadas e a gente retira o tamoguna de cada um desses 5 elementos para
produzir o corpo físico. Então, o corpo físico, ele é fundamentalmente tamásico. O corpo sutil nosso, não. Ele é fundamentalmente mais satívico, né? Tem muito mais sattva guna no corpo sutil, como nós sabemos. É por isso que o ser humano tem a capacidade de alta reflexão. Eu sei, eu sei que eu sei, eu sou e eu sei que eu sou, eu existo, eu sei que eu existo. Existe um reflexo, um aparato refletor que reflete a nossa existência, a consciência para nós mesmos e que reflete o mundo diante de nós também. Então, o corpo físico, ele é fundamentalmente, né, mais tamásico. A gente sabe disso, a gente estudou isso no Tattva Bodha, o conhecimento da realidade, vimos que o corpo sutil é composto dos aspectos sattva e raja, dos 5 elementos. Então, o corpo sutil tem muito mais sattva, enquanto que o corpo físico é feito do aspecto tamásico dos 5 elementos. Por isso, o corpo físico é preguiçoso. O corpo sutil, ele pode viajar de um lado do planeta ao outro, de um ponto do universo ao outro ponto, né? Ele pode realmente viajar, como a gente diz na expressão, mas o corpo físico, ele tem que romper esta força de inércia, né? Nós tentamos fazer tudo sem nos levantarmos sentados no mesmo lugar. Se alguém passar por perto, você diz, amor, traz um copo d'água para mim. Né? Não é assim? Eu, quando a Silva vem me visitar aqui, eu aproveito. Amor, me passa isso aqui, pega ali. Aí eu jogo a desculpa. Você que é jovem, forte, cheio de energia, faz isso para mim. Viu, não? O corpo físico também, ele tem características mais rajadas que mais tamadas, mas quando a gente vai ficando mais velho, o corpo vai desenvolvendo mais tamoguna, porque as energias que ativam esse corpo físico, né? As cinco energias que ativam os nossos sistemas, né, autônomos, né, as nossas funções fisiológicas, os pranas, essas energias, elas precisam de muito Rajoguna. E essas energias, elas vão enfraquecendo junto com o organismo inteiro. Então, com a velhice, o corpo físico se torna ainda mais tamásico e preguiçoso. Se você se torna ainda muito tamásico, muito preguiçoso, né? Aí você não consegue mais romper, quebrar esse bloco de tamoguna, né? Então você se torna mais ou menos, no Brasil a gente sabe, a gente tem um animal, um ser do reino animal, que é chamado bicho preguiça. Você se torna mais ou menos um bicho preguiça. Em vez de estar abraçado no galho da árvore, estar abraçado no seu travesseiro, na sua poltrona, né? Desta forma, o nosso primeiro progresso é de tamoguna predominância para rajoguna predominância. Uma pessoa preguiçosa deve se tornar uma pessoa ativa. Vai fazer atividades físicas, pular, dançar, qualquer tipo de yoga ativa, meditação ativa, né? Biodinâmicas, pilates, qualquer coisa que permita ao indivíduo a produzir, converter tamoguna em alguma rajoguna. Todos os rituais védicos servem para quebrar este bloco de tamoguna. Todos os rituais védicos, todas essas atividades védicas, elas envolvem a fisicalidade, e não é à toa, é para romper com este bloco físico de tamoguna, uma mente, um corpo e uma mente mais tamásico. Você levanta, faz isso, vai em torno, vai... Entende? Eles têm todas essas cerimônias, esses rituais que envolvem muitas atividades físicas. As pessoas na Índia vêm de todas as partes, até do mundo, para fazer o que eles chamam de um ritual de, como é que se chama? Pradakshina. Você tem que girar no sentido horário em torno a um símbolo de Deus. Então, em qualquer lugar que você vai, um templo,
você tem um símbolo de Deus e as pessoas ficam ali girando em torno. Então, qual é o significado disso? A minha vida é centrada em Deus, é sentada em Krishna, é sentada em Swara. Aí, quando você vai visitar uma montanha sagrada, como Arunachala, em Tiruvannamalai, no sul da Índia, a montanha representa Deus. Aí as pessoas vão lá em milhares e milhares e milhares e começam a girar em torno desta montanha. São muitos quilômetros, são 2, 3 horas para fazer um giro. É um ritual. Então, todos esses rituais, eles são destinados para as pessoas que ainda são dominadas por mais tamogunas, são espiritualmente ainda imaturas. Então, você quer ritual, então você tem que fazer algum sacrifício físico, né? Os seus pujas envolvem atividades também. Por quê? Porque o corpo físico é preguiçoso e um corpo físico preguiçoso produz uma mente preguiçosa também. Portanto, o caminho é converter tamas em rajas através do Karma Yoga, né? Na seção do Karma Kanda dos Vedas. Vocês estão gostando mesmo de todo este tema relativo? Sim? Eu pensei que fosse ser um pouco cansativo para a maioria de vocês, mas até que não está, não. Alguém tem alguma questão, alguma reclamação? Pergunta? Nada, nadinha? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord.